Fala galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o nosso tema de hoje é giros, ângulos e deslocamentos em mapas e croquis. Isso nós vamos ver através de atividades. Além disso, vamos ver questões de conteúdos anteriores para relembrar, para não cairmos no esquecimento. E aí, como vocês estão vendo, nós temos aí na imagem o Naruto estudando, né? Então, se até o Naruto, que tem poderes e chakra, teve que estudar, imagine nós. Então, vamos que vamos. É nóis. E a primeira questão aí da nossa atividade diz o seguinte: a mãe de Maria José foi à mercearia do senhor Joaquim comprar algumas coisas e levou R$ 20. Ela comprou um arroz, um feijão, um detergente, uma maçã e algumas bananas. E aí está os seus respectivos preços. E a questão pede para a gente calcular, letra A, o valor da compra. Agora, o autor da questão ele cometeu um pequeno vacilo, já que ela só levou R$ 20. Quando somarmos esses valores aí, R$ 4,99, R$ 7,29, R$ 1,50, R$ 1,59 e R$ 6, dá um total aí de R$ 21,37. Então, o valor da compra seria esse. Na letra B, ele pergunta qual o valor do troco. Então, não há troco, pois ele não tem nem dinheiro para comprar todo esse material. Acredito que foi um erro aí, mas tranquilo, vida que segue. Vamos aí para a nossa segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte: qual a fração que representa a parte colorida da figura? Uma das primeiras coisas que aprendemos quando estudamos frações é que a figura deve ser dividida em partes iguais. E você observando essa figura aí, você percebe que ela tem partes que não estão no mesmo tamanho das menores. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, fazer essa divisão em partes iguais. Então, traçando isso aí, nós temos a figura agora com todas as partes iguais. E aí ele quer a fração que representa a parte colorida. Então, a fração seria o numerador, a parte colorida, e o denominador, a parte total. Nós temos aí 4 partes pintadas, coloridas, e um total de 16 quadrados. Então, a fração seria 4 sobre 16. É uma fração que dá para ser simplificado. Ambos os números são múltiplos de 4, então nós temos que simplificar isso aí, certo? Então, dividindo aí tudo por 4, nós encontramos 1/4. 4 dividido por 4 dá 1, e 16 dividido por 4 dá 4. Então, essa seria a nossa resposta aí da segunda questão. Terceira questão: complete a tabela abaixo. E aí nós temos aí uma tabela onde a primeira coluna fala sobre a temperatura mínima, a segunda a temperatura máxima e a terceira e última a variação. E ele já dá 2 exemplos para a gente aí resolvido, né? Então, vamos continuar resolvendo essa tabela. Na terceira linha nós temos temperatura mínima de menos 2 graus Celsius e máxima de 17. E nós vimos pelo exemplo que a variação é a máxima menos a mínima. Então, nós temos aí 17 menos. Como a mínima já é negativa, eu vou colocar esse 2 aí entre parênteses. Faço o jogo de sinal, menos por menos dá mais. Então, 17 mais 2 igual a 19 graus Celsius. Beleza? Então, o detalhe é que sempre que a temperatura mínima ou a máxima total também forem negativos, eu devo colocar entre parênteses, para não correr o risco de errar. Certo? Então, a próxima aí, a temperatura mínima era de menos 6 graus Celsius e a máxima de 20. Então, 20 menos 6, entre parênteses, porque já é negativo. Faço novamente jogo de sinal, que dá mais. E aí, 20 mais 6 igual a 26 graus Celsius. E a última linha, temperatura mínima de menos 4 graus Celsius e máxima de 15. Então, 15 menos 4 entre parênteses. Fazendo o jogo de sinal mais uma vez, 15 mais 4, 19 graus Celsius. Tranquilo? Qualquer dúvida, quem for meu aluno, manda aí no nosso grupo do WhatsApp. Quem não for, deixa nos comentários, que assim que possível eu dou o retorno. Vamos lá. Questão de número 4, uma questão agora que fala sobre fração novamente, só que agora sobre frações equivalentes. Diz o seguinte: Juninho, o irmão caçula de Alexandre, é muito levado. Ele apagou alguns números do caderno do irmão. Vamos ajudar Alexandre a completar a tarefa, antes que a professora corrija a lição. Determine o número que torna cada igualdade verdadeira. Então, se essas igualdades são verdadeiras, isso quer dizer que as frações elas são equivalentes.
Então existem algumas maneiras diferentes de calcular isso. Uma delas nós vimos em atividades anteriores, que é a multiplicação meio pelos extremos ou o cruz-credo, né? Mas hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente. Eu vou observar aqui onde a fração está completa. Ó. Observe os denominadores na letra A. Eu tenho um que é o 3 e o outro é o 12. Então, sempre que um numerador estiver aumentando, isso quer dizer que ele foi multiplicado por um número. Então, eu tenho que pensar assim, qual o número que eu multiplico por 3 que eu encontro 12? E aí temos que é o 4. 3 vezes 4, 12. Então, se o denominador foi multiplicado por 4, o numerador também deve ser. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 4. E aí eu cometi um erro aí, galera. Era para ser 4 em vez desse 1 aí. Então, façam essa correção aí, beleza? E a letra B. A letra B nós temos aí 35 sobre 28 igual a uma fração em onde o denominador dela é 4. Então, novamente, os denominadores estão completos. Só que observem agora que eu tinha inicialmente 28 e passou a ser 4, então está diminuindo. Quando está diminuindo, eu não vou mais multiplicar, e sim dividir. E aí eu devo procurar um número que divida o 28 e eu encontro 4, que é esse número, é o 7. 28 dividido por 7 é igual a 4. Então, se o denominador foi dividido por 7, o numerador também deve ser dividido por 7. 35 dividido por 7, isso é igual a 5. Então, a nossa fração equivalente seria aí 5 quartos. Tranquilo? Letra C. A letra C, nós temos a fração 5 quartos igual a 15 e agora eu não tenho o denominador. Então, observe que nós vamos ter que analisar os numeradores, que é onde estão completos. Do 5 foi para o 15, isso aumentou. Se aumentou, isso significa que nós vamos multiplicar. Qual é o número que eu multiplico por 5 que eu encontro o 15? É o 3. Então, se o numerador foi multiplicado por 3, o denominador também deve ser multiplicado. Então, 4 vezes 3, 12. E aí temos a nossa resposta da letra C. A letra D, da mesma forma, o numerador está completo, aumentando, então eu vou procurar o número que multiplicado por 7, que dê 42, que é o 6. Se em cima foi multiplicado por 6, embaixo também será multiplicado por 6. E aí 5 vezes 6, 30. Tranquilo? Letra E, para finalizar aí. Agora, no completo são os denominadores. Está aumentando, eu vou procurar o número que multiplicado por 2, que dê 10, é o 5. Então, eu vou multiplicar em cima também por 5. E 11 vezes 5, 55. Com isso, nós finalizamos aí a questão de número 4. Vamos para a quinta questão, que a partir daqui já falamos sobre o nosso conteúdo da aula. Certo? Diz o seguinte: Enzo fez a seguinte planta da sua sala de aula. Dos alunos que estão mais perto de Daniele, quem está mais longe do professor? Então, o nosso referencial inicial é a Daniele. Vamos selecionar. Aí, quais são os alunos que estão mais próximos dela? A Viviane, o Ellen e a Alexilane. Olha o nome estranho. E aí, desses 3 alunos, qual deles está mais longe do professor? É a Alexilane. Então, a alternativa correta, letra A. Então, quando você identifica os referenciais, vejam que se torna mais fácil. Então, levem para a vida de vocês esse hábito, sempre identificar o referencial. Questão de número 6, diz o seguinte: a figura a seguir representa a escalação da equipe de futsal de uma determinada escola. Qual jogador está mais perto do árbitro? E o que está mais longe de Tauan, respectivamente. Então, nós temos aí 2 referenciais. Primeiro, o árbitro, está aqui. Aí, o aluno que está mais próximo dele, o jogador, é o Thales. Depois, o nosso segundo referencial é o Tauan. E o jogador que está mais distante é o Jorgidson. Então, a alternativa correta, letra D. E aí, 7ª e última questão. A figura abaixo representa o mapa de uma parte do bairro onde Carlos mora. De acordo com o mapa, o ponto que fica mais próximo da praça e o ponto mais distante do cinema são respectivamente. Então, os referenciais: o primeiro é a praça, o ponto mais próximo da praça é a escola,
O segundo referencial, o cinema, e o ponto mais distante dele seria aí o clube. Aí poderia surgir a dúvida, professor, e por que não pode ser o parque? Poderia, talvez, mas olhe para as alternativas que aparecem à escola. Em primeiro, só temos a letra A, que é com o clube, e a letra D, que é com o mercado. Só que o mercado está bem próximo do cinema. Como ele quer o mais distante, então não tem como ser o mercado. Então sobra para a gente a alternativa letra A. Com isso, galerinha, nós finalizamos aí nossa correção. Espero que vocês tenham entendido e acertado todas. Aqueles que não acertaram, façam a correção. Qualquer dúvida, como eu já disse, quem for meu aluno, manda aí no nosso grupo do WhatsApp. Quem não for, deixa nos comentários, que aí a gente entra em contato, retorna aí, tirando essa dúvida de vocês. E é isso, terminamos por aqui. Valeu, um abraço, fui!